Boa noite na paz do Senhor Jesus, graça e paz. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Estamos começando agora o Conectados com a Palavra e vamos viver e desfrutar nessa aventura da Palavra de Deus alicerçada nela sobre esta nova série, O Cristão Frutífero. Deus te chamou para frutificar em toda boa obra. Deus quer que você frutifique em tudo. Há um potencial dentro de você para que você possa produzir frutos. Você está ligado na videira verdadeira, na instituição que é a igreja. Você é a eclésia de Deus. Você foi chamado para fora de um sistema para viver agora o governo de Deus. E quando Deus governa você, você está plantado na videira verdadeira, com isso você vai se tornar frutífero. Agora tem que permanecer, porque algumas pessoas não permanecem, por isso são cortadas. Porque não frutificam, não dão frutos. E nós precisamos frutificar. E há uma maneira de sermos frutíferos através dos ensinamentos e das orientações de Jesus. E é isso que nós vamos fazer no decorrer dessas semanas que estaremos estudando sobre o cristão frutífero. Em muitas áreas da nossa vida, nós podemos glorificar a Deus com a frutificação e o Espírito Santo nos ajuda para que assim possamos fazer. Eu quero orar com você para que Deus te abençoe na ministração de hoje e que a palavra que vai ser ministrada alcance o seu coração, a sua mente e o seu entendimento e possa mudar a sua realidade, possa mudar a sua história e mudar o seu destino. E aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você leve o perfume de Cristo frutificando em toda boa obra. Eu vou orar com você e por você. Querido Deus, nós estamos iniciando Conectados com a Palavra e, Senhor, durante a semana, quando esse programa vem, Senhor Deus, ao ar, vem com um propósito de que venhamos ser, de fato e verdade, cristãos frutíferos e que assim seja sobre a vida de todos aqueles que se conectam, não apenas hoje, mas também nos outros dias desta programação. Que o Espírito Santo possa falar, usando a minha vida, sobre a vida desta pessoa que está conectada. Venha através da Tua palavra, Senhor Deus, gerar fé no coração desse irmão, gerar fé no coração dessa irmã, para que ela possa potencializar, Senhor Deus, tudo aquilo que é projetado pelo Senhor, pelo fato de ela estar plantada, enraizada como um ramo na videira verdadeira, para que ela possa ser limpa ou limpo pela Tua palavra, a fim de que frutifique mais e mais, Senhor. Fica conosco. Guarda-nos, Senhor, aonde quer que esteja esse meu irmão internauta acompanhando esta programação, guarda ele, proteja-o, Senhor, bem como a todos os seus familiares. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Conto com você nessa série O Cristão Frutífero. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Brilhar teu rosto em ti.
derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e os filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família Vamos à palavra de Deus essa noite. Nós estamos na série O Cristão Frutífero. E na verdade hoje é o último episódio dessa série. É o episódio número 9. O cristão frutífero, ele é discípulo. Se você não é discípulo, você não está ligado à videira verdadeira. Você pode ser até um religioso. Você pode ser uma pessoa que regularmente cumpra as suas obrigações como um crente. Mas se você não é um discípulo amado de Jesus, provavelmente você foi arrancado da videira. E para que nós venhamos permanecer na videira verdadeira como Jesus nos ensina, nós precisamos nos tornar diariamente discípulos de Jesus. Para frutificar, eu e você devemos ter o padrão de excelência do Mestre Jesus. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Se nós estamos na videira, que é Ele, e fomos gerados segundo a semente da sua palavra, que também é Ele, nós precisamos nos tornar semelhantes a Ele como discípulos amados, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor e Ele nos ensinou. Ele nos ensinou através da sua vida e da sua obra. Ele nos ensinou o que é ser uma pessoa religiosa. Quantos religiosos estavam aqui quando Jesus veio em carne? E quando Jesus começa o seu ministério terrestre, que ele começa então a pregar o evangelho do reino, havia vários partidos religiosos que não o reconheceram, que não admitiram Ele como Senhor absoluto, como Messias. Pelo contrário, os religiosos da época foram uma oposição para a vida de Jesus. Assim, nos nossos dias, nós temos que ter um cuidado de pensar que somos de fato religiosos e passamos apenas de ser crente. E crente qualquer um é, aquele que crê. A Bíblia nos ensina que até o diabo é crente, porque ele crê que Jesus existe e ele estremece por isso. Então, nós não podemos ser apenas um crente, nós precisamos ser um discípulo. Não basta apenas isso. Precisamos não ser apenas crente, mas discípulos de Jesus, que é o nosso mestre. Jesus vai nos ensinar isso em Mateus, capítulo de número 7, do versículo 21 ao 29, quando ele vai falar sobre dois fundamentos. Ele vai falar sobre duas casas e dois homens, com duas circunstâncias semelhantes, mas com duas consequências diferentes. Ele vai mostrar a pessoa que é religiosa e vai mostrar a pessoa que é discípulo amado do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que o religioso é aquele que sabe tudo o que Jesus quer, mas não faz o que ele manda. E o discípulo é aquele que sabe o que Jesus quer e vai procurar viver aquilo que ele manda. Eu quero mastigar e ruminar com você o texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 29, te convido a ler comigo. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai,
que está nos céus. Muitos, naquele dia, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônios. E em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus está falando a respeito de eu ser alguém que sou segundo a espécie da semente que tenho. Antes de Jesus falar esse texto que eu estou lendo para você anteriormente, Jesus vai falar sobre a árvore que produz o seu fruto. Não pode uma árvore que tem uma semente produzir um outro tipo de fruto. Nós que estamos na videira verdadeira precisamos produzir aquilo que é a nossa espécie. Se a videira verdadeira é Jesus, como está em João 15, eu preciso gerar Jesus através de mim. Eu preciso, como Paulo, viver a vida de Jesus pela fé na minha carne, crucificando o meu velho homem para que, através do novo homem, que nasceu através da água e do Espírito Santo, eu possa viver uma vida frutífera. Jesus alerta a respeito de pessoas que até tentam se relacionar com ele, dizendo: Senhor, Senhor, isto é, querem se relacionar, mas não tem uma vida comprometida com ele. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ele vai colocar o parâmetro para que eu e você possamos entrar no reino dos céus. Isto é, pessoas que foram geradas de novo, que são discípulos amados. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você quer entrar no reino dos céus? Não basta apenas falar Senhor, Senhor. Você precisa fazer a vontade do Pai. No versículo seguinte, ele vai dizer de ministérios que são ministérios de multidões. São ministérios que chamam a atenção e que o povo segue. Ele vai dizer: muitos naqueles dias vão me dizer, muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? O ministério profético, o ministério de revelação. Quanta gente não corre atrás de tudo isso? Em seu nome não expulsamos demônios, ministério de libertação. Em seu nome não fizemos muitos milagres, ministério de maravilhas. E Jesus vai dizer: então lhe direi claramente, eu nunca vos conheci, nunca conheci vocês. Afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está falando de um tipo de pessoa que é crente, mas pratica o mal. É crente, mas não vive uma vida como discípulo, porque não faz o que Jesus manda. Ele diz: mas aquele que faz a vontade do meu Pai, não procura viver a vontade do Pai para viver uma vida realmente diferenciada, não como todas as pessoas. Aí ele vai dar a parábola, vai nos dar os ensinamentos dos dois fundamentos, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Este homem que pratica a palavra de Deus será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que é o próprio Jesus. Ele vai dizer das circunstâncias da vida, porque o sol nasce para o ímpio e para o justo. Os problemas estão aí. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Seguir a Jesus não te isenta de aflições. É por isso que ele diz: caiu a chuva. São problemas que vêm, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Porque ela não desabou? Porque a sua casa
estava sobre a rocha. Casa sobre rocha é aquele que ouve as palavras e pratica. É aquele que procura fazer a vontade do Pai. Não é aquele que apenas quer, de alguma maneira, ser um crente, mas sim nenhum tipo de compromisso com o reino, com Jesus, com o seu mestre, sendo discípulo, mas é aquela pessoa que vai viver a palavra de Deus, custe o que custar. O crente é esse aqui, ó. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica. Ouve que deve perdoar e não perdoa. Ouve que deve amar e não ama. Ouve que deve ser longânimo, paciente, bom. Ouve que deve ser uma pessoa justa, santa. Uma pessoa semelhante a Jesus e não pratica. Ouve que deve amar o próximo. Ouve que deve amar até aqueles que o aborrecem. Abençoar aqueles que nos maldizem. Não é fácil, mas se sou discípulo, eu vou procurar viver a minha vida como do mestre. Se eu não praticar, eu serei comparado como um homem sensato que construiu a casa sobre a areia, assim como aquele que construiu sobre a rocha. O sobre a areia também vem os problemas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou. Quantas vidas cristãs estão desabando porque ouve e não pratica, sabe o que Jesus diz, sabe o que ele manda, mas não faz o que ele pede. Precisamos procurar fazer aquilo que ele pede. Essa é a vida de discípulo que quer agradar o seu mestre, o Senhor Jesus. Eu quero destacar aqui algumas coisas que eu entendo que é importante para eu e você, nesse final desse episódio, dessa série, o cristão frutífero, colocar no nosso coração. Primeiro, o discípulo faz o que seu mestre faz. Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus não ensinava apenas por palavras. Jesus mostrava a sua vida e a prática da mesma. Jesus, sempre justo, amoroso, ele mostrou o seu amor de uma forma prática e os discípulos aprenderam com aquilo que Jesus fazia com a sua vida. Eu, como um discípulo, eu vou aprender com Jesus aquilo que ele fez. Eu tenho que olhar para a palavra e entender o que ele fez e procurar colocar em prática na minha vida no dia a dia. Em Mateus capítulo 10, o versículo 24 e o versículo 25 vai dizer: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Se chamaram um dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Eu quero só destacar essa frase que o Senhor está nos ensinando. Basta ao discípulo ser como seu mestre, a viver como Jesus vivia. Procurar, através de um relacionamento de discípulo e mestre, mestre com discípulo, a ter um aprendizado através da transferência de vida que o próprio Jesus nos ensina. É claro que o ensinamento de vida de Jesus está relacionado na sua palavra, principalmente nos evangelhos, mas o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, ele também vai estar nos norteando para procurarmos ter uma vida pautada pelo Senhor Jesus, e também Deus vai estabelecer pessoas como líderes na nossa vida, discipuladores na nossa vida, que através do relacionamento que tem com essas pessoas, quando elas são íntegras diante de Deus, quando elas são não crentes, mas discípulas amadas, que elas podem transferir também a sua prática de vida, o seu dia a dia, para que nós possamos ter êxito e frutificar. O maior ensinamento que nós aprendemos é por aquilo que fazemos, não apenas por aquilo que falamos, porque eu posso falar e não fazer. Agora, quando faço, eu estou mostrando a maior lição de um mestre para um discípulo, porque ele vê o mestre como um exemplo a ser vivido. Jesus como mestre dos mestres, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele te ensinou através da sua vida e da sua obra o exemplo a ser vivido.
O apóstolo Paulo tem um momento que ele diz: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Ele está dizendo: eu tenho um padrão, o meu padrão, ele não está fora da realidade, ele está sobre a rocha, ele está sobre o fundamento. A minha forma é Jesus, então eu estou reproduzindo Jesus, por isso vocês podem seguir o meu exemplo. Oh, meu irmão, que nós possamos ser bons exemplos também como discipuladores, e que os discípulos possam encontrar em nós aquilo que fazemos no nosso dia a dia, na nossa conduta, como líderes, como amigos, como familiar, como cônjuge, como servos, um bom exemplo a ser seguido. Sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós não podemos nos acomodar nas nossas limitações e imperfeições. Pelo contrário, o discipulador, assim como o discípulo, ele tem que ser uma obra em andamento. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para completá-la, então nós vamos aperfeiçoando-nos. O Espírito Santo, ele aperfeiçoa em nós também. A sua palavra vai nos ajustando, vai nos aperfeiçoando também, para que através daquilo que fazemos, possamos ser bons exemplos. Então o discípulo faz o que seu mestre faz. O mestre está fazendo, eu vou aprender a fazer. A segunda lição que eu entendo é que o discípulo vive o que seu mestre ensina. Ora, ele está fazendo, agora ele pode me ensinar. Ele está fazendo, ele está amando, ele pode me ensinar que eu possa amar. Ele está perdoando, ele pode agora me ensinar que eu posso perdoar. Ele está sendo justo, então ele pode me ensinar que eu posso ser justo, porque o discípulo vive o que seu mestre ensina. Ele faz e ensina. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem na minha palavra, isto é, nos meus ensinamentos, são verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Para conhecermos a verdade, a verdade nos libertar como discípulos amados, nós precisamos permanecer nos ensinamentos de Jesus, aquilo que ele nos ensina como mestre. Nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Muitas das vezes nós pegamos um texto da palavra e já pensamos em pessoas, ou quando estamos ouvindo alguém trazer um sermão, já pensamos em alguém que pudesse estar ali para ouvir, ainda que com um coração evangelístico, podemos assim imaginar ou pensar. A primeira coisa que possamos entender como discípulo, que aquilo que vem como ensinamento, vem em primeiro lugar para a nossa vida. Gostamos ou não, recebemos ou não queremos receber, não importa, Deus vai usar alguém para falar com você, para que através daquele ensinamento você possa colocar em prática todos os dias na sua vida. O discípulo não tem opção. Na semana passada, quando eu estava dando o exemplo de Gideão, eu mostrei que um discípulo, baseado na vida de Gideão, obedece sem questionar. O discípulo obedece a palavra e os ensinamentos do seu mestre, porque ele tem habilidade para fazer, ele tem credenciais para fazer. Por que ele tem credenciais? Porque ele faz. E se ele faz, ele pode ensinar. E se ele pode ensinar, eu posso acatar os seus ensinamentos. Jesus nos deu essa prova. E há pessoas que Deus coloca na nossa vida, mesmo que não seja perfeito, como eu falei, mas procura viver uma vida com Deus. Essas pessoas vão nos ensinar a palavra de Deus. Aí eu escolho ser um crente religioso ou ser um discípulo convertido. Crente religioso, ele ouve a palavra, mas não obedece. Ele sabe que Jesus manda, mas não faz. O crente discípulo, custe o que custar, não vai ser fácil. Ele vai negar a si mesmo, ele vai tomar a cruz, ele vai carregá-la, a sua cruz, para cumprir o mandamento e os ensinamentos do Senhor Jesus. Porque o discípulo, ele vai viver a palavra do seu mestre. Nós precisamos viver a palavra do mestre Jesus, que nos ensinou e nos orientou e nos deu a revelação da sua palavra. Nós precisamos viver a palavra do nosso mestre,
que é nos transmitida através dos 5 ministérios que ele estabeleceu na igreja, de homens que são dotados através do Espírito do Senhor para serem instrução na nossa vida e trazerem instruções na nossa vida, serem porque eles devem fazer e trazer porque eles devem ensinar como nós devemos assim fazer. Aí nós teremos êxito e seremos frutíferos, porque o cristão frutífero, ele é discípulo, ele não é religioso, ele está ligado na videira. E o Senhor vai podá-lo. Quanto mais fruto ele produzir, mais podado, mais limpo ele vai se tornar pela palavra, para procurar ficar mais semelhante a Jesus. E todas as vezes que nós estivermos mais perto de Jesus, mais semelhantes a ele, nós nos tornamos mais cristãos, genuínos, cheios do Espírito Santo. Mas, por outro lado, nós também nos tornamos mais humanos. Quando o profeta ele faz menção no Antigo Testamento, Ezequiel dizendo que tirarei o coração de pedra e vos darei o coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito. Ele está dizendo que há um momento na nossa vida que nós estamos com o coração tão de pedra que deixamos de ser humanos. Achamos que somos qualquer outra coisa. Quando você vê Jesus ensinando que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, estão com um coração tão grande de pedra que eles ainda estão achando que são conhecidos por Deus. E o Senhor Jesus vai dizer: afastai de mim que eu não vos conheço. A importância do relacionamento do mestre com o discípulo para ser conhecido e ter a transferência de vida, a ponto de Jesus dizer para eles: olha, vocês estão fazendo tudo isso, mas vocês não estão fazendo a vontade do meu Pai. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Tirar o coração de pedra, um coração juiz, um coração que vangloria-se no seu ministério, nas habilidades que tem, nos dons, sem reconhecer que ele não é nada, e sim a fonte que produz através da vida dele. Eu posso contextualizar isso na referência de Jesus com aquela mulher que foi alcançada pela misericórdia dele, quando pega num ato de adultério. Não estou aqui questionando o pecado tem que ser confrontado, o pecado tem que ser combatido, o pecado tem que mostrar o antídoto para ele. O antídoto é o Senhor Jesus e o seu sangue, e amar o pecador. E quanto mais perto de Jesus eu estiver, mais o meu coração vai ser arrancado as pedras, ou a pedra dele vai ser um coração mais carnalizado, mais humano, no sentido de ser humano. Porque aqueles religiosos da época, todos eles com as pedras nas mãos, pronto, com corações de pedras, pronto para apedrejar aquela mulher. E Jesus nos dando a lição, não só por aquilo que ele ensinava, mas por aquilo que ele fazia. Ele disse para aquela multidão de pessoas que estava ao ponto de apedrejá-la, dizendo: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um foi saindo, porque o coração de pedra, ele é confrontado. E Jesus nos mostrando e nos ensinando o que é ter um coração humano, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, é humanizar-se, é olhar as pessoas com misericórdia, mesmo quando elas transgridem. Eu não estou aqui para falar para você passar a mão no pecado, não é isso. É você confrontá-lo, mas mostrar o seu amor pela vida das pessoas, vivendo a parábola do bom samaritano. É expressar o seu amor, é não ter um coração de pedra sendo juiz, cheio de erros na vida, vendo um cisco no olho das pessoas, quando muitas das vezes dos nossos olhos estão uma trave. Às vezes podemos não ter pecados alarmantes morais, mas temos pecados que às vezes nos faz tropeçar muito mais do que um pecado alarmante. Quando você vê uma grande pedra, você se desvia dela, é uma coisa alarmante, mas o que te faz tropeçar são as pequenas pedras que estão no nosso caminho, que às vezes não damos tanta importância e não nos faz melhores do que ninguém. É a graça e o amor de Deus que tira o coração de pedra da nossa vida e coloca um coração de carne, e aí sim ele põe dentro de nós o seu espírito. E eu estou encerrando esse episódio, terminando essa série.
Eu quero falar sobre outra lição que nós aprendemos dentro disso. Primeiro, o discípulo faz o que seu mestre faz. Segundo, o discípulo vive o que seu mestre ensina. E terceiro, o discípulo vive para agradar o mestre. Você foi chamado para agradar o mestre. Você foi chamado para glorificar o Senhor. Aquele que frutifica, ele vai glorificar a Deus. Ele é chamado para ser uma pessoa semelhante a Jesus para glorificá-lo em todas as áreas. Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 vai dizer: grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O Senhor está nos ensinando que essas coisas têm o seu valor. O seu pai tem o seu valor, a sua mãe tem o seu valor, a sua esposa, o seu esposo tem os seus valores, os seus filhos têm o seu valor, o seu irmão tem o seu valor, a sua irmã tem o seu valor, a sua vida tem o seu valor, mas isso não pode ser mais apreciado, mais com peso de valor do que o próprio Jesus. Nós temos que amar Jesus acima de tudo isso, acima de qualquer outra coisa, porque senão nós não poderemos ser discípulos de Jesus. Nós temos que fazer tudo o que for possível para agradar a Jesus, para sermos discípulos amados. Aprendemos com o que Ele faz, aprendemos com aquilo que Ele ensina e nós vamos agora agradá-lo numa vida prática. O discípulo deixa tudo por amor a seu mestre. Deixar qualquer coisa que queira tomar o lugar do mestre, isso não é o primeiro lugar dele, não pode estar. Nenhuma pessoa ou qualquer outra coisa não pode estar no teu coração como Senhor. O primeiro lugar tem que ser dele, mestre absoluto. Por isso somos discípulos e não religiosos. E ter disposição de carregar a cruz. Carregamos as nossas cruzes ou cruz. Enfrentamos os dias maus, mas sempre com o propósito de seguir o Mestre Jesus. Que Deus possa ter te abençoado, não só nessa série O Cristão Frutífero, mas nesses 6 meses que passamos juntos aqui, através do Conectados com a Palavra. Creio e acredito que de alguma maneira o Espírito de Deus falou ao teu coração, e nos programas que estão arquivados, que o bom Espírito continue a falar na sua vida. Eu fico por aqui. Agradeço a Deus pela sua vida. Eu quero orar com você e por você. Deixo meu agradecimento ao pastor Joel Estevanato também pela oportunidade que me deu nesses 6 meses estar aqui no Conectado com a Palavra. E também expresso a gratidão a Deus pelos nossos irmãos da técnica, que sempre com bom ânimo, com carinho, de uma forma especial, nos permitiram estar aqui ministrando e levando a mensagem do reino até a sua vida. Eu quero orar com você e por você. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela série O Cristão Frutífero e as outras séries que aqui tivemos também. Agora, nesta noite, nós estamos falando sobre o cristão frutífero, ele é discípulo. Desperta em nós, Pai, para vivermos a Tua Palavra, não apenas ouvi-la, Pai, mas ouvi-la e praticá-la. Não adianta nada ouvir e não colocar em prática. Se isso fazemos, Senhor, a palavra não tem poder em nós e nós apenas seremos apenas um crente. E crente hoje qualquer um é, Pai. Nós queremos ser discípulos, aqueles que ouvem a Tua palavra e de alguma maneira, negando a si mesmo, tomando a cruz, procura colocar em prática no dia a dia. Nós não estamos sozinhos para fazê-lo. Nós temos o poder do Espírito Santo que habita em nós, ajudando-nos nas nossas fraquezas e limitações, até mesmo quando não temos forças para orar. Tua palavra diz, através do Teu servo Paulo, que o Espírito Santo intercede através de nossas vidas, Senhor Deus, com gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Quando nós não sabemos nem o que pedir, o Espírito Santo conduz esta oração e nos fortalece. Ele nos dá ânimo como um advogado, um paracleto, aquele que é o nosso amigo, ajudador, que não nos deixa sozinho, muito menos órfão. Foi por isso que o Senhor nos deu Ele, para que Ele morasse e nos ensinasse e nos fortalecesse.
Por isso, fica com os teus filhos que estão fazendo esta programação. Nesses próximos 6 meses que virão, os nossos irmãos que aqui vão servir, ministrando e edificando o teu corpo, que sejam um instrumento do Senhor e que o Senhor seja glorificado através da vida de cada um deles. Muito obrigado, Pai, pelos nossos irmãos da mídia que estão espontaneamente, com total esmero e carinho, se dedicaram a levar, como estão se dedicando a levar a mensagem do reino através dessa rede mundial. Fica conosco, Pai, guarda-nos, eu oro no nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Eu quero convidar a você, nesse momento, a exercer a sua generosidade através dos dízimos e ofertas. Daqui a pouquinho vai aparecer para você na tela as nossas contas e você pode semear a semente da prosperidade, sabendo que há uma lei espiritual, que quando semeamos, nós colhemos. Ainda que não venhamos barganhar com Deus e fazemos isso de uma forma voluntária, por amor, e entendendo também o princípio da contribuição estabelecida pela palavra de Deus, para que possamos assim fazer. Que Deus abençoe você como dizimista, que Deus abençoe você como ofertante e multiplique a sua sementeira. Eu quero orar com você nesse momento que vai estar contribuindo. Querido Deus e eterno Pai, eu oro nesse momento por essas pessoas que são chamadas pelo Senhor nessa noite a devolverem seus dízimos e semearem as suas ofertas. Consagre-os, ó Deus, proteja-os, livra-os de todo mal. Proteja, Senhor Deus, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida física, bem como estendendo esta bênção também sobre toda a sua família. Nós te louvamos por esta oportunidade de exercer, ó Deus, a nossa mordomia através dessa generosidade. Os abençoe, Pai, os prospere em tudo, Pai. Que eles sejam frutíferos também nesta área e que nesta área eles glorifiquem o teu nome. Eu oro crendo no nome de Jesus. A você, dizimista, seja santificado. A você, ofertante, seja santificado diante do Senhor e que Deus prospere você em tudo, sendo um cristão frutífero. Deus te abençoe. Deus que tudo pode. Eu ouvi falar de um Deus que tudo vê. É o Deus que sara todas as feridas, porque tem em suas mãos todo o poder. Eu ouvi falar que opera maravilha. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de, a cada oportunidade, estar edificando a sua vida através da palavra de Deus. Meu desejo é que esta palavra seja implantada no seu espírito, na sua mente, a fim de que você possa frutificar em toda boa obra. Não só dentro do contexto de aprendizado dessa série, mas por toda a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja em nome de Jesus.